Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, líderes de sua jornada, líderes de sua vida, líderes daquilo que você se propõe a ser. Ótimo dia. Tinha pedido um break, pedi um tempo aí para vocês, para organizar umas coisas nas minhas redes sociais. E tô de volta, domingão, tô de volta. E eu quero começar já propondo o seguinte, né? Eu quero começar propondo já uma coisa pra gente, tá? Meu primeiro post de domingo vai ser uma live em que eu vou fazer uma leitura de alguma mensagem do Evangelho. Por que isso? Porque eu sou espírita, mas indiferente da minha religião, eu acredito que todo mundo precisa ter alguma forma de espiritualidade, né? De se conectar com o seu lado espiritual. A religião ajuda muito isso. É importante que, se você tem alguma religião, você frequente, participe. Se você não tem, que você encontre alguma que você tenha mais afinidade. E se você não acredita em nada, procure alguma coisa que te ajude a se conectar, a acreditar, a entender uma fé, uma religiosidade, e entender que a vida é muito mais do que só o espiritual, do que só o material, né? Do que só o corpo. Oi, Tiago, oi, Davi. E então para compartilhar algumas ideias nesse sentido, eu vou compartilhar uma leitura, tá? De um livro. Eu vou buscar sempre falar sobre temas que têm a ver com o Evangelho, temas que têm a ver com os ensinamentos de Jesus, que para mim foi o maior mestre que existiu. E eu vou fazer uma leitura e fazer um comentário, tá? Então, domingão, o primeiro post que vocês vão ver meu aqui vai ser sempre uma live com esse conteúdo, tá? É minha forma de compartilhar com as pessoas que buscam alguma mensagem, que tem uma afinidade com esse tipo. E se você quiser comentar alguma coisa aqui a respeito do tema, fica à vontade, tá bom? Quero dar um oi aí para Cris, para o João, que estão entrando. E eu vou ler um trecho de um livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Barchuter. E ele, na verdade, ele traz uma lição aqui, mas eu vou ler só um trecho que ele traz do Evangelho, que é justamente o trecho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao 12, que é o Sermão da Montanha. Eu quero começar falando sobre o Sermão da Montanha, porque acho que assim, para mim e para muitas pessoas, é o trecho de maior ensino sobre moral que já existe, né? O próprio Gandhi, que ele era hinduísta, ele, quando entrou em contato com o Evangelho e leu o Sermão da Montanha, ele falou assim: olha, se acabassem todos os livros de religião, todos os livros de ensinamento moral, e a única coisa que sobrasse fosse o Sermão da Montanha, eu não precisaria de mais nada. E eu concordo, porque aqui está a instrução do que de verdade é valioso para o espiritual, e que, se nós abraçarmos, se nós nos comprometermos, se nós colocarmos em prática, vai servir para qualquer coisa na nossa vida, tá ok? Então, está escrito lá o seguinte: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois
quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. É lindo ver que no mundo onde nós... eu não sou um cara que pensa que o mundo piorou, eu não sou um cara que pensa que as pessoas desaprenderam a ser educadas, as pessoas desaprenderam a ser boas, etc. Eu não acho isso, eu acho que as pessoas nunca souberam ser educadas, as pessoas nunca souberam ser bondosas, as pessoas nunca souberam como se amar e se respeitar. Né? O que nós estamos vendo nesse mundo, principalmente no mundo onde cada pessoa tem a chance de dizer o que quer, colocar os seus pensamentos, mostrar isso para fora, nós estamos vendo o que tem de verdade dentro das pessoas. Né? Da mesma forma que tem aquela frase que diz que a oportunidade faz o ladrão. Eu não acredito nisso, eu acredito que o ladrão sempre existiu. Né? A oportunidade revela o ladrão, revela a pessoa que tem más intenções, que tem má índole, e diante de uma situação de colocar isso para fora, ela expõe. E não só o ladrão, o racista, o preconceituoso, o mal educado, o mal-humorado, o ganancioso, a pessoa que é promíscua, todas as qualidades inferiores que nós ainda carregamos, né, na nossa índole, no nosso jeito de entender e fazer as coisas, isso está aqui dentro. As redes sociais expõem isso, porque as pessoas sentem que elas podem mostrar o que elas querem, que elas estão livres, né? E a liberdade, às vezes, ela é um grande problema, né? Porque quando eu sou livre, mas minha condição, meu pensamento, o sentido das coisas que eu faço é fazer coisas boas, a liberdade vai me ajudar, mas quando eu sou encrenqueiro, quando eu sou brigão, quando eu sou mal-humorado, quando eu sou maledicente, quando eu sou mentiroso, aí a liberdade ela complica, porque você coloca para fora tudo isso e as pessoas vão ver. As pessoas vão ver quem você é. Então, Paulo está dizendo que eu tenho que parar de mostrar quem eu sou. Não, estou dizendo que nós temos que fazer o que Jesus mostra nesse ensinamento, né? Não é parar de mostrar quem a gente é cada vez mais a gente se tornar uma pessoa melhor, cada vez mais a gente se tornar humilde, cada vez mais a gente se tornar, quando Jesus fala sobre os que choram, né? A gente pode chorar de arrependimento, pode chorar de emoção, né? Ele está falando aqui que precisarão ser consolados, né? de tristeza diante das coisas tristes e feias que estão acontecendo, e a gente se sentir desamparado, né, pela perda de pessoas como tem acontecido, né? A gente precisa chorar, né? Fala sobre ser manso no mundo que a gente vê tanta gente querendo ser bravo, brigão, querendo enfrentar, querendo agredir, querendo criar caso. Nossa, como é importante a gente ter calma, pensar que, sabe, eu não preciso resolver as coisas brigando, batendo, gritando, né? Eu falo isso para você, eu falo isso para mim, né? A lição vale para nós isso daqui, né? Eu também tenho os meus momentos em que eu fico bravo, fico nervoso, acho, né? Tenho aquela crença de que isso tudo faz parte de uma força, e não faz, saber resolver as coisas com calma. E eu posso falar de experiência, né? Todas as vezes que eu tentei resolver alguma coisa muito bravo, só aumentou o problema. Todas as vezes que eu tive calma, tranquilidade, fui pacífico, as coisas se resolveram melhor. Da mesma forma, quando resolveram comigo alguma coisa, quando a pessoa chegou me acalmando, dizendo: "Ô irmão, o que você tem que estar tão bravo?" E eu tive que falar: "Pô, desculpa, realmente eu estou fora do tom aqui, né?" Então é importante a gente pensar isso, né? Ele fala que aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Mas não é ir tomar justiça ou fazer isso com as próprias mãos, ir lá agredir, ir lá e
causar problema para as outras pessoas em torno da justiça, mas é mostrar que precisa haver reparação, né? Precisa haver correção do mal. A gente entender que leis precisam ser feitas e precisam ser cumpridas, seja quem for a pessoa que tiver descumprido, né? Então a gente está vendo que, por exemplo, hoje aqui no Brasil, parlamentares têm imunidade e não podem ser condenados por crimes comuns. Está na hora de chegar alguém e mudar essa lei e falar assim, não, vocês, aliás, têm que cumprir isso mais do que qualquer um, tem que dar o exemplo e vocês, mais do que qualquer pessoa, tem que saber qual que é a justiça, né? Então, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo aqui que a justiça divina não falha, a justiça divina não falha, né? Mas, da mesma forma, nós como homens precisamos cada dia mais melhorar a nossa justiça, fazer alguma coisa justo. Quem erra tem que ser mostrado o erro, sabe? Eu vejo que na nossa forma de fazer justiça, o que fazemos, né? Se existe um advogado de defesa e um advogado de acusação. O advogado de acusação tenta provar a todo custo que o outro é errado, é um péssimo ser humano e precisa pagar a pena máxima. E do outro lado, o advogado de defesa tenta provar que a pessoa é uma santa, que ela não erra e que ela não cometeu o crime, mesmo tendo cometido muitas vezes, né? E o acusador tenta acusar mesmo que às vezes o outro não tenha cometido. Então eu acho que mais do que tudo que a gente precisa buscar sempre é a verdade, né? A justiça está ligada à verdade. Jesus falava isso, né? Eu sou da verdade, quem é da verdade está comigo. Jesus fala sobre ser misericordioso, né? Tá lá na própria oração do Pai Nosso, né? Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E é uma lição, né? Como que a gente quer ser perdoado? A gente pode fingir que a gente não erra, a gente pode fingir que a gente não perde a cabeça, a gente pode fingir que a gente não fala coisa inadequada, que a gente não age de forma inadequada nunca, né? E seguir condenando quem faz as coisas, achando um absurdo, achando horrível, né? Condenando, criticando, julgando, apontando o dedo, massacrando as pessoas publicamente muitas vezes, mas a gente tem que ter misericórdia. Não quer dizer que a gente não vai olhar para a coisa que está errada e dizer isso está errado. Não é isso. Mas é principalmente para as pessoas que demonstram arrependimento do que fazem, a gente tem misericórdia. Principalmente para aqueles que vêm pedir uma chance de verdade, com arrependimento verdadeiro, a gente tem misericórdia, porque a gente também vai precisar. E a gente precisa o tempo todo. A gente erra muitas vezes, né? Aqui fala sobre ser limpo de coração, né? Eu fiquei pensando nisso e como que é interessante isso, porque eu estou olhando aqui a minha mesa e está com pó, né? Está na hora de limpar a mesa. E eu vou limpar e vai passar uns dias e eu vou precisar limpar de novo. E a limpeza não é uma coisa que faz uma vez. A limpeza é uma coisa que a gente faz todo dia. E no coração, limpar as nossas intenções, limpar os nossos pensamentos, limpar de pensamentos ruins, pensamentos de tristeza, mágoas, raivas, rancores, arrependimentos, culpa, ganância, né? Ganância é diferente de ambição, tá? Ambição é bom ter ambição, mas ganância é você querer o que o outro tem, né? Tomar do outro, ser de toda forma, né? E isso é muito ruim. Então a gente, quando surgirem esses sentimentos, essas emoções, a gente ir limpando, né? Reconhecer que ela está ali, não é fingir que não está, né? A pior coisa para a gente corrigir alguma coisa é fingir que ela não está, né? E eu conheço muita gente que fala de si mesmo como se fosse a pessoa mais pura do mundo, porque tem Jesus, etc., mas não era isso que Jesus falava, né? A gente tem que dar lugar, tem que reconhecer essas coisas e falar assim, eu estou lutando, eu estou trabalhando. Eu tô aqui nessa faxina, tá difícil. Tem algumas coisas que a gordurinha tá mais encardida, tá mais impregnada e vai dar mais trabalho para tirar, mas
eu vou conseguir, eu vou continuar aqui limpando, né, até conseguir me livrar disso. Então é importante que a limpeza de coração seja um hábito. Outra coisa, né, bem-aventurados os pacificadores, puxa vida, né? A gente vê líderes aí que adoram. E vê, não é só a questão de adorar armas. O lance não é adorar armas, tá? Eu acho que eventualmente armas são necessárias em certas situações, em certos casos. Por exemplo, as pessoas que vivem em situação que precisam disso para se proteger, em situação rural, etc. Ou que tem isso como um hábito para tiro esportivo, etc., né? Eu vi uma matéria recentemente mostrando que a Suíça é um exemplo de um país onde as pessoas, o número de armas por habitante é alto, muito alto. Porém, você não tem tiroteio, você não tem tiroteio, assassinatos em massa, né? Os Estados Unidos é um lugar onde as pessoas têm um número altíssimo de pessoas com arma, mas tem um número absurdo de gente sendo morta com armas de fogo. O Brasil não está atrás, né? Só que a gente muitas vezes escolhe modelos a serem seguidos, né? Fala assim, vamos seguir o modelo dos Estados Unidos, mas não serve. Esse modelo está causando um monte de morte, está causando o povo para morrer, está causando um monte de guerra interna, né? Pessoas apontando armas no meio da rua, se atirando, policiais que atiram nas costas de pessoas, etc. Está errado, é um modelo errado. Então a gente tem que pensar num modelo onde que, ok, a gente não pode ignorar que existam armas, que a necessidade de ter armas, mas o que a gente faz com essas armas? Como a gente usa essas armas? Quem usa essas armas, né? E a mais importante de tudo, as pessoas que nós vamos estar ouvindo, porque a gente está falando de arma de fogo, mas a comunicação pode ser uma arma. E tem pessoas que às vezes são pessoas que se consideram, se dizem líderes espirituais, se dizem líderes religiosos, mas são pessoas que estão promovendo o tempo inteiro conflito, briga, discussão, choques entre as pessoas, né? Estão agredindo o tempo todo verbalmente. Então não são pessoas que têm discursos de paz. Se afasta dessas pessoas, se afasta disso, tá? E Jesus ainda fala aqui, ó, bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, né? As pessoas que quando vão buscar justiça são rechaçadas, são silenciadas, são perseguidas, né? A gente tem que continuar buscando a justiça com mansuetude, com misericórdia, com limpeza de coração, né? Com humildade. A gente tem que, né, manter todas essas coisas e perseguir sim a justiça, né? O reino dos céus vai chegar para a gente quando nós todos tivermos conseguido agir cada vez mais dessa forma. E por fim, né, quando nós somos injuriados, perseguidos, né, por causa de Jesus, né, não só por causa de acreditarmos em Jesus, mas principalmente por seguir aquilo que ele fala e por pregar aquilo que ele fala e por trazer mais pessoas para isso, né? Tem muita gente que não quer que as pessoas sejam da verdade, tem muitas pessoas que não querem, né, estão detendo seus poderes através da mentira, através da extorsão, através de subjugar as pessoas. Tem muita gente que ainda vive da maldade e não quer que as pessoas vão para um outro lado, vão para o bem. Se você é uma dessas pessoas que se mantém fiel a esse pensamento, a esses ensinamentos, continua, porque vai valer a pena, vai valer muito a pena, porque os olhos maiores que nos olham, que nos ajudam, são os olhos de Deus. E eu tenho certeza, eu sei que Ele olha para cada um de nós e quer que cada um de nós encontre através desse caminho maravilhoso que é Jesus, né? Jesus não como aquele símbolo para ser adorado, prostrado de joelho e ficar ali adorando e gritando o nome dele, mas esse Jesus que é um exemplo a ser seguido, como ele disse, né? Eu sou a verdade, o caminho, a verdade, o caminho e a vida, né? E o caminho é para ser seguido, a verdade para ser vivida também. Que nós possamos viver um caminho de verdade e de amor cada dia mais. Essa é a mensagem de domingo. Desejo a você
um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe. E se prepara que hoje eu volto com mais conteúdos, vai ter mais novidades aí, e a ideia é cada vez compartilhar mais coisas que fazem sentido para você, que é líder, seja da sua vida, seja da sua família, seja do seu tempo espiritual, seja da sua empresa, da sua equipe, do seu negócio, para que você lidere de uma forma cada vez melhor. Um grande abraço, um beijo, fica com Deus, tudo de bom. Até!